que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos os ouvintes nessa tarde com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia e graça de Deus, estamos em mais uma segunda-feira, trazendo o programa Momento com Deus, para que venhamos vivenciar a graça, a misericórdia de Deus, sabendo que Deus tem estado conosco. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, amado, nesse momento, Deus, colocamos perante o Teu altar, perante a Tua graça, perante a Tua misericórdia, sabendo que o Senhor é Deus provedor em tudo nas nossas vidas. Queremos pedir, Deus, que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, envie chuva sobre nossa cidade, sobre todos os estados do Brasil, na África, todos os países, Deus, que estão passando, Deus, por essa diversidade da seca. Que o Senhor, Deus, venha olhar para nós nesse dia. Deus, que o Senhor entre nos corações que estão, Deus, questionando, murmurando, pensando que o Senhor não vai fazer. Também, Deus, visite aqueles que estão enfermos, enfermos da alma, enfermos das emoções, com enfermidades, Pai, a qual o Senhor precisa, Deus, arrancar raízes de amargura, raízes de ódio, divisão nos lares. Que o Senhor venha visitar as famílias nessa tarde, que o Senhor venha fazer uma operação de maravilhas, que o Senhor venha operar, Pai, para que o Seu nome venha ser glorificado. Senhor, quando eu orava ontem à noite, o Senhor me mostrava, Pai, uma pessoa que está passando um processo de enfermidade de câncer. E o Senhor, Pai, dizia que essa pessoa, que ela persevere, porque o Senhor irá dar a cura a ela. Deus, esteja conosco nesses momentos. Fala aos nossos corações, tira toda a tristeza, coloca alegria, e que os frutos do Espírito venham estar sobre nós, porque somos dependentes do Senhor. É o que pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, o tema que o Senhor me proporcionou na sexta-feira à noite, para que nós venhássemos desenvolver junto ao nosso amigo Espírito Santo, o tema é o seguinte: fé, misericórdia e graça. Dependemos de Deus. Nós vamos meditar no livro de Efésios, segunda carta do apóstolo Paulo, no versículo 6 ao 9 do capítulo 2, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9 do capítulo 2 de Efésios diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos para Deus como adoradores, não somos merecedores. Nós estamos a serviço do Rei. E a palavra de Deus, quando Paulo fala no versículo 9, que não é de obras para que ninguém se glorie, tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos mais do que o nosso dever. Porque o Senhor, Ele pagou um grande preço na cruz do Calvário. Ele veio, Ele passou 33 anos de peregrinação, Ele foi açoitado, Ele foi humilhado, Ele foi afrontado no deserto, Ele foi crucificado, Ele foi negado por um discípulo, Ele foi traído por outro, mas Ele sabia que o propósito da cruz do Calvário era que hoje nós tivéssemos a graça de Deus. Se nós formos meditar, meus amados ouvintes, a graça e a misericórdia são gêmeas
na área fraterna do Pai Celestial. Mas nós sabemos que a misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, e a graça nos dá o que não merecemos. A misericórdia, ela vem de uma forma enviada por Deus, e a graça também. A palavra de Deus diz que é necessário a cada dia reconhecermos Deus, a cada dia sabermos que só Deus pode fazer sobre as nossas vidas. E eu gostaria nesse dia de falar um pouquinho do Vale dos Ossos Secos. Eu vou passar por algumas passagens, porque o nosso tempo é curto, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Capítulo 37 de Ezequiel, aonde relata o Vale dos Ossos Secos, diz assim no versículo 6: Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que Ezequiel, ele foi profetizar sobre um vale de ossos secos. Ali, Israel estava passando um tempo difícil, de rebeldia, de morte espiritual. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é vida, e sempre ele está do nosso lado e conosco para nos abençoar. E aquilo que pensamos está morto, ele é Deus que ressuscita. E a palavra de Deus diz: porei tendões sobre vós. Ezequiel olha aquele vale de ossos secos, vê ali cadáveres comidos por bichos, cadáveres extremamente secos. E ali, o Espírito de Deus diz: porei tendões sobre vós. O irmã Silvia, o que é tendões? Tendões é os nervos, que diz a sensibilidade do nosso corpo, a estrutura. Ali Deus falou que começaria a trabalhar na estrutura de Israel. E nós somos Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. E nós sabemos que os tendões, os nervos do nosso corpo, é que nos traz a sensibilidade, é que nos dá a sensibilidade para sentir os sentidos da nossa mente, do nosso cérebro. E a palavra de Deus diz: farei crescer carne sobre vós. A carne aqui simboliza o movimento. Toda a igreja que somos nós, como a igreja que nós frequentamos, eu sempre digo para os irmãos que Deus, ele sempre leva cada um segundo a necessidade. Hoje eu pertenço à Igreja Batista, mas já pertenci à Assembleia de Deus. Antes de me converter já fui espírita, já pertenci 3 anos à Maranata. Então Deus vai colocar você aonde ele vai desenvolver a obra do Espírito. Não se preocupe com denominação, mas se preocupe em ter um pastor, ter uma igreja, ter os irmãos em Cristo, em ficar no corpo. E a palavra de Deus diz que a carne dá movimento. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu queria trabalhar também no versículo 14, do capítulo 37 de Ezequiel, que diz assim: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. E o versículo 13 diz: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela o povo meu. E a palavra de Deus diz que Ezequiel profetizou, e ele viu que os ossos começaram a se bater. Ele viu que se levantou aqueles ossos, começou a se formar os tendões, as juntas, começou a se formar a carne, começou a se formar a pele. Nós sabemos que o nosso corpo, ela tem a estrutura, o nosso corpo tem a sensibilidade do movimento, mas a palavra de Deus diz que no versículo 8, mas não havia neles o Espírito. O Espírito de Deus é que nos dá vida. Mas, irmã Silvia, como assim? A palavra de Deus diz, como nós lemos em Efésios, capítulo 2, do versículo 6 ao 9, Deus precisa habitar nos nossos corações.
E a palavra de Deus prossegue, que Ezequiel profetiza o Espírito e diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. E profetizou, e viveram, e de pé ficaram um exército muito numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceram, e nossa esperança estamos de todos exterminados. Aqui a palavra de Deus está dizendo que muitas vezes olhamos para a nossa diversidade, olhamos para as nossas lutas, olhamos para a sepultura do nosso pecado, para a sepultura do que nós já passamos e pensamos que não há vida em nós. Mas o Espírito Santo de Deus diz nessa tarde: Deus é vida e Ele quer que você viva. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos nos vangloriar pelas obras, porque as obras não produzem vida do Espírito. O que produz vida é coração, meu amado. A palavra de Deus diz, no capítulo 37 de Ezequiel, que o povo de Israel, ele seguiu o amor eros. O amor eros são as coisas terrenas. Mas quando nós conhecemos Deus e permitimos Deus viver dentro de nós, nós começamos a viver o amor ágape. O que é o amor ágape? Aquele que perdoa, aquele que sabe pular os obstáculos, as lutas, aquele que não é trapaceiro, aquele que sabe que as águas podem sair do curso do rio, mas se tiver fé, a fé é o exercício que nos leva a alcançar a misericórdia e a graça de Deus. E a palavra de Deus diz que ali Ezequiel profetizou: e eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. Nessa tarde, o que é que Deus está querendo dizer para nós? Ele quer que nós tiramos a culpa de dentro de nós, de tudo aquilo que o inimigo nos usa para nos acusar. Amados, a nossa mente, ela recebe a cada momento muitos dados inflamados. Por isso que precisamos estar como em Efésios, tendo as armaduras de Cristo, o escudo. Precisamos ter a palavra, precisamos ter a oração, precisamos estar em comunhão, precisamos participar, precisamos estar perante Deus. Essa sepultura aqui nessa tarde, Deus está revelando que é a sepultura do seu pecado, é a sepultura do seu fracasso, é a sepultura da sua enfermidade, seja ela física, emocional, sentimental ou espiritual. E essa sepultura também pode ser que você abandonou Deus, que você saiu da sua igreja. Eu quero te dizer, meu amado, nós vamos para a casa do Senhor, não é pelo homem, nós vamos por causa de Jesus. E se você tem ido pelo homem e tem guardado mágoas e pensa que é melhor não estar na casa de Deus, você precisa aceitar Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz que aqueles ossos, eles criaram os nervos, né, as juntas, que foram a sensibilidade do corpo, que era a estrutura. A palavra de Deus diz que eles criaram a carne. A carne nos revela que dá um movimento ao nosso corpo, mas só o Espírito nos cria vida. Eu não sei como você iniciou essa segunda-feira, mas eu sei que Deus quer te dar vida. Eu não sei se a sua adversidade é na área material, na área espiritual, na área ministerial ou é em outro campo, mas eu quero dizer que Deus quer te tirar da sepultura. Deus Deus é conhecedor que a sua estrutura está pronta, mas você precisa nessa tarde receber o sopro do Espírito Santo. E eu gostaria de citar 2 pessoas pela Bíblia, na palavra, que passaram por essa experiência com Deus e receberam o sopro do Espírito. Vamos rapidamente para Atos capítulo 9, no versículo 8, que diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E a palavra de Deus diz que no versículo 17 do capítulo 9 de Atos: então Ananias foi, entretanto, na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que eu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. Saulo esteve perante o apedrejamento de Estevão, mas Saulo era um escolhido de Deus. Saulo, ele estava dentro da sepultura da morte espiritual, mas Deus havia um projeto na vida de Saulo. E quando Saulo se deparou com aquela forte luz, ele ficou cego por 3 dias, porque o poder de Deus o impactou com aquela luz. E a palavra de Deus diz que ele não comeu nem bebeu, ele ficou orando. Ele viu a glória de Deus. Em como Deus quer nesse dia, como o tema diz, que a fé, a misericórdia e a graça, dependemos de Deus. A fé precisa ser viva dentro de você. Você pode ouvir a irmã Silvia, você pode ir na sua igreja, você pode orar com muitos irmãos, com o pastor, mas se você não se ajoelhar e tiver um encontro verdadeiro com Deus, você não vai conseguir criar a vida do Espírito Santo de Deus. E Ananias, quando Deus falou que ele iria até Saulo, orar para ele tornar Paulo, eu acredito que Ananias tremeu nas bases, porque ele falou: como Deus? Se ele é um perseguidor, mas Deus falou: ele é um escolhido. Assim como o vale de ossos secos, no capítulo 37 de Ezequiel, a Deus abriu uma obra sobre Israel. Os ossos estavam secos, mas foi criado tendões, e aqueles ossos ficaram sobre os pés, e foi dado vida. E a palavra de Deus diz que quando Ananias esteve com Saulo, porque Deus falou que era um escolhido, ele já olhou com outros olhos para Saulo, mas sim como irmão. Nesse dia, olhe para os seus vizinhos como irmãos em Cristo. Olhe para o seu pai, para sua mãe, para a sua família como irmãos em Cristo. Olhe para esses que trabalham com você com olhos bons. Olhe para o seu pastor, para a sua igreja com os olhos bons. Eu estive, eu acho que em 6 igrejas essa semana, ali ministrando a palavra de Deus, 6 denominações diferenciadas. E eu vejo o quanto os irmãos estão precisando perdoar. Muitos estão olhando para o homem e esquecendo de olhar para Jesus. Nós somos a igreja e nós sabemos que a nossa igreja é o corpo de Cristo. E o nosso pastor está à frente de uma obra a qual Cristo confiou. Você precisa amar o seu pastor, você precisa participar da Santa Ceia, participar do que a sua igreja precisa. E eu gostaria também de falar em Gênesis 32 sobre Jacó. Nós sabemos que a palavra de Deus relata que quando Jacó e Esaú estavam no ventre de sua mãe, ali Deus falou que prevaleceria o maior. E nós sabemos que Jacó, por um momento, ele se passou por Esaú para alcançar a bênção com seu pai, e ele teve que fugir daquele lugar. Ele precisou ir embora. Ele precisou chegar em outra terra. E ele chegou à casa de Labão. E nós sabemos que ele ali construiu um novo caráter, uma nova vida. E chegou o tempo de retornar à sua terra. E no capítulo 32, do versículo 7, Jacó teve medo e se perturbou de como chegaria até seu irmão Esaú, porque ele tinha muita culpa dentro do coração dele. A sepultura da culpa estava dentro dele. Ele pensava assim, que o irmão dele nunca mais iria perdoá-lo. Assim somos nós, perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. Muitas vezes pensamos que não há perdão, mas peça perdão a Jesus nesse dia, e Deus irá te perdoar e tudo dará certo. E a palavra de Deus diz, no capítulo 32, no versículo 25 até o 31, que Jacó,
ele esteve sozinho no vale e ele lutou com o anjo. E a palavra de Deus diz, no versículo 25, que ele teve a sua junta de cova da basúbia da tua coxa cortada pelo anjo. Aquilo ali, irmãos, era marca para Jacó nunca esquecer que Deus tinha estado com ele no decorrer de toda a sua história. E a palavra de Deus diz, no versículo 27 do capítulo 32 de Gênesis, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. A palavra de Deus diz que aqueles 14 anos foi preparação do ministério na vida de Jacó, que se tornaria Israel, que seria pai de José, que seria governador do Egito. E sabemos que Jacó, que veio a ser Israel, seria o pai das 12 tribos de Judá. E nós sabemos que no capítulo 33, no versículo 3, nós sabemos que Jacó foi ao encontro de Esaú e ele estava temente. Ele pensava o que fazer. E no versículo 3, a palavra de Deus diz que ele se prostrou 7 vezes perante Esaú. Nós sabemos que o 7 nos relata a misericórdia de Deus, a perfeição de Deus. E no versículo 4, Esaú correu, o abraçou e arrojou-lhe o pescoço e o beijou, e choraram juntos. Nessa tarde, a graça de Deus está sobre nós, a misericórdia de Deus está sobre nós, e a fé é o combustível que nos leva a exercer a graça e a misericórdia de Deus. Você precisa nessa tarde elevar os seus olhos a Deus. Medita depois no capítulo 2 de Efésios, para você ver que nós não somos merecedores, mas o Senhor nos dá a vitória. E se você meditar na transformação de Saulo para Paulo, no capítulo 9 de Atos, você vai ver que é bobeira julgar o próximo, é bobeira em tentar entender a vida das pessoas, é bobeira amaldiçoar as pessoas. E se você for também para o capítulo 32 e 33 da história de Jacó, ele tinha culpa dentro dele de como chegar até seu irmão. Mas quando ele teve aquele momento a sós no vale com Deus, que ele lutou ali no vale de Jacobe, ali Deus o provou, mas o aprovou. E assim também nós sabemos que foi na vida de Abraão. Quando Abraão, Deus pediu que ele fosse a Moriá e ali oferecesse Isaac como sacrifício, Abraão foi, sem questionar Deus, porque ele sabia que Moriá significava a terra da ordenança. E ele disse aos seus servos, iremos, adoraremos e retornaremos. Ali ele deu a palavra de fé, aonde foi exercida a misericórdia e a graça de Deus. E a palavra de Deus diz que Isaac falou, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá. E quando ele chegou ali naquele monte, que ele edificou o altar, a palavra de Deus diz que Deus proveu o cordeiro. Quando nós edificamos o altar da adoração, da oração, da fé, e dependentes da misericórdia e graça de Deus, Deus irá prover a sua vitória nesse dia. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, queremos agradecer nesse dia, Deus, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Sabendo, Deus, que o programa Momento com Deus é um veículo a qual o Senhor tem aperfeiçoado a fé dos ouvintes, da minha vida e de todos aqui na rádio. Somos dependentes do Senhor, sabendo que a Tua misericórdia, a Tua graça desce nesse dia sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Deus, que o Senhor esteja conosco nessa semana, que o Senhor nos proporcione vitórias sobrenaturais, que o Senhor nos permita viver milagres, que o Senhor permita nos viver transformações, como Saulo, que transformou em Paulo, como Jacó, que se transformou em Israel, que veio a ser o pai das 12 tribos
de Judá, Abassúbia, das 12 tribos de Israel. Deus, fala conosco, continua conosco, e que a tua misericórdia venha estar presente. Cura as enfermidades, cura, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor dentro do nosso coração, e nos ensina cada dia a prosseguir, levando a tua palavra que é a boa semente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, eu preparei um lindo louvor para que nós venhamos saber nessa tarde que Deus está conosco. Se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Quero agradecer a todos que com muito carinho têm recebido esse programa que leva a palavra de Deus, todos que têm acessado a internet, e que Deus venha estar sempre presente sobre as nossas vidas. Fica com Deus, é um abraço da irmã Silvia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei um grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro,
Você acabou de ouvir programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.